Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês se encontrem bem, que hoje a gente vai falar exatamente disso, né? Se encontrar bem com saúde, cuidar da saúde, autoestima e tudo é um combo só. Hoje a gente vai conversar com ela maravilhosa que cuida da saúde do próximo e ó, vou falar para vocês. Não tem igual. Cristina Zacardi, nutricionista. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Maeli. Olá, todo mundo aí, os nossos espectadores que estão assistindo, que vão assistir, né? É um prazer estar aqui, Maeli. Enfim, né? O nosso encontro Menina, saiu, porque, nossa, tava uma coisa pra gente conseguir agenda alinhar, lotada, né? né? De ambas, graças a Deus, né? Então é um prazer estar aqui, poder trazer um pouquinho do que eu faço, né? E de coisas afim, né? Porque afinal de contas a gente não fala só de nutrição, a gente fala de outros assuntos também que estão diretamente ligados à nutrição. E é muito importante, né? A gente tá sempre batendo nessa tecla, ainda mais porque a gente sabe que esse número, né, de causas que vem, né, de doenças que vêm das pessoas que estão deixando a saúde de lado, tem aumentado. A gente precisa ter um olhar mais carinhoso e atento com isso, né? Cris, a gente quer primeiramente saber, né, antes de ser a Cris nutricionista, como que vem, como que aconteceu, como surgiu esse interesse pela área. Tá, vamos lá. Eu sou formada em técnico de nutrição pela ETEC João Gomes de Araújo aqui de Pinda, né? É um curso técnico de 1 ano e meio. E, na realidade, assim, até o interesse pelo curso técnico surgiu de uma situação que aconteceu com meu pai, uma questão de saúde, porque ele teve começo de derrame facial há uns, acho que mais de 10, 15 anos atrás. Então a gente, aquele espírito de salvador do mundo, né, que quer salvar, que é lógico a família em primeiro lugar. Então, vou fazer o técnico, tá? Só que o técnico ele tem uma limitação em relação ao nutricionista. E como na época só tinha faculdades em Taubaté e São José, e a gente não tinha condição, meu pai ele trabalhava como autônomo, então sustentava a casa, não vou pedir para pagar uma faculdade de 1.000, 2.000, na época era bem caro, não tinha Sim. tanta acessibilidade quanto nós temos hoje, né? Mas eu fiz o técnico e senti a necessidade de fazer alguma coisa a mais. Falei, como que eu vou fazer? Se os cursos eram todos digamos, integral, né? Período integral. Falei, para pagar o curso eu tenho que trabalhar. Aí eu esperei um pouquinho. Só que antes de lidar com a nutrição, eu trabalhei com material de construção, tudo. E nessa de trabalhar com construção, na área civil, né, da construção civil, a gente tinha contato com pessoas, reitores, tudo, e eu sempre perguntava para um determinado reitor que ia lá para justamente quando estava em construção essa faculdade. Você diz, não vai colocar nutrição, não vai colocar nutrição. Ele fala, calma, não, vamos, ano tal, a gente acha que 2008, né, eles implantaram o curso de nutrição. Aí eu fiz o vestibular e passei e comecei a fazer nutrição em 2008, né? Só que daí aí acaba acontecendo uma situação com a faculdade que eu tive que transferir para Taubaté, né? Então, mas assim, a minha questão, a minha ida até a faculdade de nutrição, no caso, foi devido a essa questão de saúde. A gente, aquele espírito de mulher maravilha que a gente quer salvar todo mundo, Sim. né? Aí, e isso assim, aí a coisa só foi desenrolando no curso da faculdade, conhecendo, né, como é que era. A gente vai para um curso achando que não vai fazer matemática, achando que não vai ter que fazer conta. Já fui para o técnico e quebrei a cara. Fui para a nutrição, quebrei a cara 2 vezes. Mas a vida é assim, a gente tem umas surpresas boas aí na E depois trajetória. que vai pegando também, né? Porque é uma coisa que vai se tornando tão habitual que aí quando você vê se torna fácil, né? Você fazer a matemática dentro da sua área. Acho que tem esse diferencial também, né? De você fazer a matemática aleatória, mas fazer dentro da área, que é uma coisa que é prazerosa para você. Sim, sim, e é uma coisa, quando a gente vê que quando criança,
eu falo que eu não era uma criança que tinha o hábito de estudar, não tinha o gosto pelo estudo, né? Então, eu falo que assim, foi a primeira superação. Quando passei do técnico, depois fui para a graduação, então a gente vai ter meio que, às vezes, confesso, vai na força do ódio, principalmente na época de prova. Mas aí a gente vai tomando gosto, principalmente quando você encontra algum assunto ali que te chama a atenção, que te prende. Então, aí é uma coisa que vai acontecendo em sequência. Você vai criando aquela... Vai ficando gostoso, gente. Tem que ter um hábito, tem que criar o hábito de estudo, né? Tem que ter o seu período ali para estudar, porque senão não vai. E quando você entrou na área, você escolheu, você já sabia o que você queria atuar dentro da nutrição ou foi acontecendo ali quando você já estava ali estudando ou estava para terminar uma área específica? Como que foi? Então, assim, até antes dos estágios, a gente fica meio completamente com a barata tonta. Eu falei, não, porque o nutricionista ele pode agir em várias vertentes, tanto na área clínica como na área esportiva, consultoria em fábrica, enfim. Por exemplo, uma pessoa que está pensando em abrir um restaurante ou alguma coisa no ramo alimentício, ele tem que prestar contas à vigilância sanitária, por exemplo. Então, tudo que é relacionado à alimentação, ele tem que ter pelo menos, não que o nutricionista tenha que estar diariamente no local. É o que a gente fala de responsabilidade técnica. Então, a empresa, se ela quiser andar direitinho, ela tem que ter um responsável técnico, né? Eu já fui responsável técnica de uma cozinha aqui em Moreira, inclusive, e que eu tinha que estar presente pela carga horária uma vez na semana. Então, aí vai de acordo com o que você conversa com quem te contrata, tá? Mas no meu caso, eu comecei a ver essa questão no estágio. No estágio, assim, o que eu queria e também o que eu não queria. Essa que a gente fala assim, olha, eu sei o que eu não quero fazer, né? Porque no estágio, na graduação de nutrição, a gente passa pelas áreas de unidade de alimentação e nutrição, que é fábrica, restaurante, depois tem a parte hospitalar, depois a de escolar e também em saúde pública. Você pode fazer tanto em unidade básica de saúde, enfim. Então, como eu tinha uma inclinação para a área clínica, né? Falei assim, acho que para mim hospital, consultório, agora fábrica não. Assim, fábrica não. Muita gente tem assim, é uma área legal, mas você tem que ter perfil para trabalhar. Sim. Por quê? Não que na área clínica, nas outras áreas, você não vá lidar com empregado, essas coisas. Mas na minha percepção, eu vi que a área de fábrica, de chão de fábrica mesmo, realmente você tem que ter um pulso mais firme, tem um perfil de uma pessoa mais controladora, mais séria. Uhum. Falei, não vai. Não é eu. Não é meu perfil, não é minha cara. Porque eu tenho, assim, essa facilidade, graças a Deus, eu tenho essa facilidade de pegar amizade. E às vezes é aí que muita gente abusa. E até você começar a cortar, até eu ter a noção de que eu tenho que cortar, eu já dei linha. Eu falei, não vai dar certo, deixa na área clínica mesmo. Porém, depois que eu comecei a atuar, né, aí deu uma puxada para uma outra área que eu também falava, não, eu aqui, nessa área aqui, de jeito nenhum. Mas eu vou bater de frente com o pessoal que vai chegar no meu consultório já com alguma coisa na mão, que toma isso, que toma aquilo. Aí a gente acaba... Gente, nunca digam nunca. Né? Que é verdade, nunca dizer nunca é fundamental, porque a vida é uma caixinha de surpresa, né? Uhum. E Cris, como que você lida exatamente com isso, com essa individualidade de cada paciente? Porque cada um vai para um objetivo e você tem que saber diferenciar. Como que você lida com esse jogo de cintura que você tem que ter? Realmente, você falou tudo. A gente tem que ter o jogo de cintura, porque assim,
Primeiramente, a base da nutrição é você respeitar a individualidade da pessoa, né? Não é porque de repente ela vai com suplemento para mim lá, indicado pelo coleguinha da academia, vamos dizer assim. Eu falo para ela, tá, para que você tá tomando isso? Ah, para isso, isso, aquilo. Então, assim, a gente tem que ter uma noção do que você vai indicar para a pessoa, não o que ela quer tomar, mas mostrar para ela o que é melhor para que ela consiga atingir o objetivo. Por exemplo, todo mundo quer tomar, é termogênico, quer tomar chá para isso, quer tomar chá para aquilo. Primeiro eu tenho que ter uma visão do paciente, uma visão que eles falam holística, né? Eu tenho que ter uma visão como um todo, olhar o paciente como um todo, para que eu possa fazer um melhor planejamento para ele, para que ele atinja os objetivos dele, respeitando o gosto. Porque não adianta nada eu passar uma coisa para um paciente e ele não vai conseguir cumprir. Ah, mas para mim é simples. Para mim é simples que estou ali no ramo, que é eu que estou fazendo, né? É muito fácil a gente pegar e falar para a pessoa, mandar a pessoa fazer, sendo que a gente não sabe o dia a dia, né? Geralmente a gente costuma procurar saber bastante do paciente, a questão dos horários, quais os horários que ele consegue fazer determinada refeição, né? Se ele tem preferência por refeições líquidas ou a refeição em si, porque tem gente que, por exemplo, no café da manhã gosta de comer arroz, gosta de comer carne, é como se fosse uma refeição, um almoço. E tá tudo bem, já que ele gosta, assim, que ele tá habituado, que ele aceita que isso seja incluído na rotina alimentar dele, tá tudo bem, desde que ele esteja fazendo a ingestão dos alimentos ali, dos nutrientes que ele precisa, não tem problema. O que ele come não tem problema desde que faça com que ele atinja o objetivo dele. Então a gente tem que cuidar essa questão da rotina, né, para poder ir encaixando, porque se eu falo para você, ó, Maeli, você vai fazer 6 refeições no dia. Às vezes você não consegue parar para tomar uma vitamina. E aí? Então eu tenho que fazer isso tudo muito bem equilibrado, combino com o paciente, olha, para quem fazia 2 refeições no dia, vamos fazer 4? A gente vai entrando num acordo, né? Para que ele fique feliz e eu também, porque assim o resultado do paciente vai ser uma resposta vai do ser seu uma trabalho. resposta do meu trabalho, exatamente. E é até legal a gente falar sobre isso, porque assim, acredito que durante, né, essa trajetória teve vários pacientes que você teve o tratamento, né, que cuidou, né, desde o início, que veio com esse planejamento alimentar que você fez. Compartilha com a gente um caso de sucesso que você viu, que você falou assim, cara, isso aí marcou pra mim, que foi muito bom o resultado. Compartilha com a gente. A questão da nutrição, por exemplo, comecei a atender a parte clínica, tá? Cuidado com as doenças, por exemplo, doença que a pessoa já tem, ou para minimizar os danos que essa doença pode causar, tá? Um paciente que eu peguei com gordura no fígado, doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Que é a cirrose, que eles falam que é cirrose. A cirrose hepática, ela não dá só devido à questão de ingestão de bebida, tá? Então, assim, eu peguei um paciente que ele tinha gordura no fígado grau 3 e o médico a indicação era para que ele emagrecesse. Então, ao longo de 4 ou 5 meses que ele foi aí levando, né, ele perdeu, eu acredito que uns de 10 a 15 quilos. Assim, a gente prevê uma coisa, fala, olha, pode acontecer de você perder até 1 quilo por mês. Se perder mais, beleza, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com essa perda de peso para que ela seja uma coisa saudável, né? Então, assim, esse paciente foi um dos que marcou, assim, bem, porque a gente vê a regressão, né, da doença. É lógico que tudo é questão do estilo de vida que a pessoa leva, né? Então, foi uma coisa assim que deixou a gente bem, bem feliz,
né? Aí, como todo tratamento, a gente vai ter uma hora que tem que dar, tem que soltar a cordinha, né? Tem que ir liberando o paciente, vai espaçando consulta até que ele tenha autonomia para ele fazer ali a questão alimentar dele, para ele cuidar da questão alimentar dele, né? Recentemente também atendi uma pessoa que agora foi dia 24/10. Você até conhece. Ela mandou mensagem para mim esses dias falando que ela estava pesando 109 e com menos de um mês ela falou que ela está pesando 106 quilos. Que legal. Então, assim, foi 3 quilos praticamente. Por quê? Isso pode ser em relação à questão alimentar. A partir do momento que você começa a ajustar a sua rotina alimentar, você trabalha a questão do inchaço, né? Eu sempre falo, se tiver que se pesar, se pesa no mesmo horário, porque pode ter variação de peso se você pesar de manhã ou no final da tarde, tá? E a questão da mulher também ter muito a questão da retenção de líquido. Sim, tem, por isso que assim, a gente tem que ir trabalhando isso aí, ver se de repente não é se toma alguma medicação, se é alguma medicação que está interferindo nisso. Por isso que a anamnese alimentar, ela é essencial, porque é através dessa anamnese que a gente vê se de repente essa retenção de líquido é uma coisa tipo, ou é devido ao calor, ou vai ser alguma coisa hormonal, tá? Havendo a necessidade, a gente faz pedido de exame. Aí fala assim, mas eu não tenho convênio, meu tratamento é pelo SUS, meu atendimento é pelo clínico do SUS. Então, o que eu costumo fazer? Que bairro que você passa? Tal, na estratégia da saúde da família no bairro tal. Quem que é seu médico? Beleza. Eu pego o meu talão e faço uma solicitação para que quando essa pessoa for passar no médico de novo, para que o colega médico transcreva o exame, porque ele pode. Sim. Mas não na intenção de fazer um diagnóstico, tá? Nutricionista não faz diagnóstico. A gente pode ter uma suspeita do que determinado sintoma, por exemplo, o que pode ser essa retenção de líquido, se é alguma coisa hormonal ou não. Então, a gente faz a indicação ou a solicitação desses exames, mas no intuito de ajudar a investigação, né? Em relação à retenção de líquido, eu vou tomar chá, vou tomar alguma coisa. Aí você tem que ver, por exemplo, se a pessoa não tem uma pressão alta, se de repente o que ela vai tomar não pode dar uma leve taquicardia nela, que é a famosa batedeira. Uhum. Às vezes tem gente que um chazinho simples ali que você toma, às vezes a pessoa não sabe que tem problema de pressão. E isso acaba meio que acelerando o processo de você chegar nesse diagnóstico de pressão alta, por exemplo. Então, por isso que a gente fala, não é porque é natural que serve para todo mundo, entendeu? Então, assim, essa questão da retenção de líquido, a gente tem que ver todo o paciente como um todo. Tem que ver o histórico, né? Exatamente. De exames e tudo, para você saber também de onde que tá vindo, sim, ter um sim. direcionamento. Sim. E quando vem um paciente até você, você tem um modelo de abordagem ou você se adequa para cada paciente? Geralmente eu envio para o paciente um questionário pré-consulta para a gente poder estudar o caso, né? E agora, às vezes a gente vê, de repente, vai atender um idoso, se ele não tem muita habilidade com preenchimento do questionário, tá tudo bem. A gente não vai deixar de atender por causa disso. Uhum. Mas isso facilita porque a gente consegue dar uma atenção maior para o paciente na hora da consulta, né? A gente consegue otimizar a consulta. Então, através dessa anamnese, eu vou estar verificando essa questão, né, da rotina alimentar dele, para ver o que a gente precisa diminuir, se de repente, às vezes, essa retenção de líquido, no caso, tá ingerindo muita coisa processada, muita coisa com sal, enfim, né, com sódio, então a gente tem que ir ali alinhando essas questões, porque eu não vou chegar no paciente, não, você vai parar de comer o embutido. Então, a gente tem que ver a questão socioeconômica do paciente, o paladar, respeitar tudo isso. E ir adequando aos poucos, porque não vai ser de uma vez que o paciente vai ter essa adaptação com o plano alimentar. E, assim, tem que ter aquele tato, tem que ter aquele feeling
de ver também em qual momento que o paciente está na questão alimentar, né? Se ele está num período de contemplação ou se ele, tipo assim, vai na onda, vai na crista da onda de alguém. Sim. Se está fazendo isso porque realmente ele quer ou porque ele fica escutando de alguém, não, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Às vezes ele não está no momento dele de fazer. Então não vai adiantar eu dar uma lista de coisas para ele fazer e ele acabar se frustrando porque deixou de fazer o mínimo. E quando esse paciente vem até você e ele tem essa primeira abordagem, né, que você leva tudo em consideração, você também pergunta a questão dos hábitos da família, porque também pode dar muita referência, né, ao resultado dele. Não, sem dúvida nenhuma, porque a gente sempre fala que o paciente, isso estimula ou desestimula a pessoa. Por exemplo, a pessoa ela quer levar uma vida saudável, não necessariamente que ela tem que perder a questão de socialização, nada disso. Mas é lógico que se mais alguém na família, mesmo que a pessoa não queira fazer, mas ela vai respeitar o que o indivíduo tem como meta ali, que é cuidar da saúde dele. Acaba refletindo, por quê? É lógico que a família dos sonhos, você conseguir todo mundo, mesmo que outros indivíduos da família não tenham essa necessidade, por exemplo, uma pessoa que quer entrar no processo de emagrecimento. Não, às vezes não é a família toda que tem essa necessidade. Mas eles respeitam, porque você há de convir que, imagina todo mundo lá comendo uma feijoada, comendo uma macarronada, você lá com um pratinho de arroz integral, aquela coisinha ali, né? Então, é lógico que existem casos que você não vai deixar de comer o que a sua família come, mas se você tiver entrar num consenso, né? Se a família ajudar, ótimo. Mas muitas das vezes não ajuda, assim, nessa questão de preparo, porque facilita para todo mundo. Né? Por exemplo, não é a família toda que come arroz integral, aí você vai fazer só aquela porçãozinha para você, né? O que a gente costuma facilitando para o paciente? Você gosta de arroz integral? Então, quando você quiser comer, você tiver vontade de comer arroz integral, você faz uma porçãozinha ali para você. Do contrário, arroz branco para geral. Aí você vai estar facilitando para todo mundo, né? E vai ser uma forma de você interagir com a família. Porque realmente, a menos que a pessoa esteja numa questão de restrição muito específica, é uma competição, alguma coisa aí, realmente, ela tem que pesar, ela tem que fazer uma preparação aí à parte. Até porque em competição tem que seguir a risca, né, a regra. Porque também dependendo da competição, ou ele tem que ganhar peso, ou ele tem que perder peso. Sim, algumas, por exemplo, no caso de algumas lutas, por exemplo, você tem que fazer um processo de desidratação. Aí é que faz a questão de injeção de menos líquido, a questão que o pessoal costuma fazer uma low carb, uma restrição extremamente severa de carboidrato, para depois ter que bater o peso, chegar no peso, que é no caso do MMA, se eu não me engano, jiu-jitsu também, que eles têm essa questão de bater peso. Então, eu vejo, assim, que eu acompanho o pessoal de luta, principalmente, a gente vê de MMA, vê de jiu-jitsu, enfim, de várias outras modalidades em que eles têm que bater peso. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas por que o cara faz isso? O cara entra em sauna, treina num sol de 40 graus, o cara tá treinando de moletom. Faz parte, apesar de ser estranho, é estranho até para quem é do meio. Eu fico imaginando quem não tem esse contato, por exemplo, ver o cara numa sauna, ver todo correndo aí pela rua de moletom. Então, vocês verem alguém correndo de moletom, pode ser que a pessoa esteja, de repente, numa preparação, não estranho. Sim. Né? Então, acontece essas questões de preparação pré-competição, de ou você ter que secar, ter que perder peso, e o peso... Aí tem que tomar muito cuidado se você vai perder só a questão da parte de líquido,
E tomar cuidado para não perder massa muscular também. Nossa. Porque daí vira um problema, né? Sim, sim. Existem competições em que quanto mais leve o competidor for, melhor. Tanto que você não vê, por exemplo, corredor muito musculoso. Você vê assim, mas ele tem uma definição específica, mas ele não pode ser muito pesado. Por quê? Senão isso dificulta a questão da corrida. Com certeza. Cris, e para a área, né, sempre tá surgindo coisas novas, né? Ainda mais com esse acesso fácil à internet, várias informações que às vezes são verdadeiras, outras não. Como que você faz para manter atualizada na área, para se caso alguém vem, faz uma pergunta assim do que tá rolando no momento, você tá afiada, como que você faz? Então, a gente sempre costuma ter contato com grupos, né, de WhatsApp de colegas, tanto da pós-graduação como de mentorias. Então, a gente sempre está trocando figurinha. Isso que eu acho muito importante, porque a gente não está aqui para competir com ninguém, tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que em todas as áreas. Então, assim, a gente costuma sempre se basear em ciência, principalmente, né? Porque achismo não resolve a vida de ninguém. Então, a gente costuma trocar figurinhas com colegas, por exemplo. Agora a gente está meio que entrando aí para a área de psiquiatria nutricional, que é uma área que vem crescendo muito, principalmente depois da pandemia, né? A gente tá vendo muita relação com a questão da ligação da alimentação com a parte mental, Emocional, né? a parte emocional. Né? Então, assim, a gente vê muito essas. Tem que estar bem antenado, fazer os contatos, né? Fazer as ligações ideais, ter muita amizade com o professor dos cursos, porque você pode chegar no profissional e falar assim: olha, eu estou precisando, por exemplo, você tem algum colega para indicar que seja mais específico para a luta, por exemplo? Né? Sempre tem aquele colega que ele tem mais inclinação, que ele tem mais vivência na área. Então, a gente sempre procura se atualizar por isso. Não vai, o Google já foi. Pelo menos para nós, a gente não pode se basear nisso. Verdade. Entendeu? Para poder levar uma melhor indicação, uma melhor orientação para o paciente. Até porque, né, a gente que já conhece o meio dos estudos científicos, a gente sabe que ali é uma segurança, né? É um modo de você saber que aquilo foi estudado, que aquilo você pode passar adiante, porque já foi realmente concretizado, né? Aquilo ali foi realizado para isso mesmo. Sim. E aí você consegue estar também com os colegas que estão atualizados, que a ideia de um ajudar o outro é muito importante, né? Não haver essa competição, porque tem espaço para todo mundo. E acho que é só você dar o seu melhor que você vai conseguir conquistar o que você precisa. Sim, com certeza. Mas também é muito importante a gente tá falando muito da questão da relação com alimentação e atividade física. Você lá nas redes sociais posta, né, suas atividades físicas, motivando as pessoas, levando isso e a importância também do quanto é legal equilibrar os dois. E é legal você passar exatamente esse viés de como funciona esse conjunto, né, de atividade física e nutrição para poder ter um resultado melhor. Sim, inclusive, eu comecei com a atividade física, né? A gente sempre tem, mas não precisa ter um motivo. Você quer cuidar da saúde, beleza. Mas a gente fala que é muito mais do que estética, né? A atividade física como um todo, ela traz um bem-estar, assim, tremendo, psicologicamente falando. Tanto que eu voltei a treinar depois de uma situação, depois de uma perda familiar, que foi do meu pai. Então, não que o acesso à medicação seja errado. Eu poderia ter recorrido à questão de ansiedade, trabalhar essa ansiedade pelo lado medicamentoso, poderia, não tem nada de errado nisso. Mas foi uma opção minha não recorrer a remédio. Primeiro, eu recorri a melhor remédio, a melhor opção que eu tive, que foi pedir orientação para Deus e força, porque não é uma coisa fácil,
né? Real. Então, assim, eu não quero. Cheguei e falei para Deus, eu não quero depender de remédio. Não acho errado, às vezes é necessário, mas eu não quero depender de remédio. E foi aí que eu voltei a treinar, que eu comecei a treinar na academia. E depois me aventurei na questão de luta, né? Que foi no Muay Thai. Eu olhava assim, todo mundo se batendo. Não porque assim, os esportes de luta, eles têm a divisão deles. O Muay Thai é um, MMA é outro. Às vezes, um estudo ou um golpe, alguma coisa é semelhante. Mas cada um tem cada um no seu quadrado. Então eu fui fazer uma aula experimental, depois fui fazendo outra, fui fazendo outra. Comecei o ano passado, acho que foi em julho, agosto. Foi acho que em junho ou julho. Em outubro eu já tinha a primeira graduação. Falei, não vão deixar eu graduar. Eu entrei agora. Eu vou graduar daqui a uns 2 anos, né? Mas não. Tanto que o mestre chegou a fazer um aulão com todo mundo. Falei, não, aqui todo mundo tem capacidade de graduar, independente do tempo que está treinando. Por quê? Acima do tempo está a técnica que é ensinada. Sim. Então, eu, por incrível que pareça, nossa, gente, eu peguei o negócio rápido. Eu sou meio devagarzinho para essas coisas. Então, eu consegui pegar rápido, beleza. Consegui graduar. Falei, nossa, na primeira graduação, aí no dia eu falei, gente, você tem que se segurar para não chorar. Que assim, é uma questão de superação tremenda. Então, imagina quando que eu imaginei, tá, com alguma coisa de luta. Não tô fazendo, é óbvio. Bom, não sei o que me reserva o destino daqui para frente, mas a intenção não é partir para a luta. É mais uma questão aprender a técnica, né? Uma questão mais de casa ali. Mas sei, né? Vai que. Mas eu acho que eu não levo jeito para a luta. E a questão do Muay Thai também é muito legal, que reforça muito a questão da segurança pessoal, né? E isso, que nem você lá na onde você treina, você disse que tem turmas femininas, né? Só mulheres. E isso é muito interessante a gente falar, porque é uma questão de segurança. Como que você tem esse olhar para o que você escolheu? Sim, porque, por exemplo, é lógico que a gente não vai entrar numa academia para uma luta já querendo socar meio mundo, né? As artes marciais, elas levam em consideração a questão do equilíbrio, né? De você trabalhar com concentração, você trabalhar com força, com a questão da defesa pessoal também, né? Porque tem golpes ali que você você fala assim, nossa, eu posso derrubar o cara com isso? Pode, só que você tem que ter a técnica. Você tem que fazer um negócio. Por isso que tem que prestar uma extrema atenção na orientação dos mestres. Eu, graças a Deus, eu tenho uma ótima mestra, tenho ótimos mestres, eu sou suspeita de falar. Então, assim, eu tenho aprendido muito essa questão de equilíbrio, tanto daquela questão de percepção corporal. Você ganha muito isso na questão de luta. Atividade física como um todo. Mas na luta, essa questão de defesa pessoal é muito importante. Né? Lógico que a gente reza, a gente não quer que aconteça, mas se, né, acontecer alguma coisa e você vê que dá para reagir, também não é em todas as situações que você consegue reagir, que você pode reagir. Sim. Né? Mas pode acontecer de você, de repente, fazer uma manobra ali que isso vá fazer com que você consiga, pelo menos, sair daquele momento de perigo. Se defender, né? Sim, se defender. E é legal também, voltando na questão de atendimentos, na questão nutricional, sobre a gente, principalmente recentemente, a gente vê muitos casos de restrição alimentar. E aí as pessoas chegam até o nutricionista para entender, né, como que pode fazer, como se adequar a essa nova realidade, porque tem várias, tem intestino irritado, tem a pessoa que não pode comer glúten,
Como que você faz essa diferenciação nos atendimentos para esses que têm a restrição? É muito importante falar que assim, a questão da restrição alimentar, né, ela tem que ser feita, né, ela tem que ser, como é que eu vou dizer, diagnosticada, geralmente ou um médico clínico ou um endócrino que faz essa questão de se a pessoa precisa fazer. Porque uma coisa é a pessoa ter uma restrição, por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca, né? Ou a lactose, por exemplo, ou ao glúten. Uma coisa é esse público precisar fazer uma restrição de glúten, precisar fazer uma restrição de lactose. Outra coisa é uma pessoa saudável, né, que não, aparentemente ela não tem restrição nenhuma. Eu quero fazer restrição severa de glúten, eu quero tirar o glúten, eu quero tirar a lactose. Primeira coisa que eu faço você fez algum teste de intolerância? Não, porque eu vi que funciona para fulano. Tá, vamos fazer o seguinte, a gente trabalha dessa forma, a gente só faz a restrição de algum alimento se for indicação médica. Mas eu queria ver como é que é porque na nutrição a gente tem várias, o que a gente chama de estratégias. Jejum intermitente, low carb, low fat, enfim, tem várias estratégias. E como toda estratégia, ela tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, no caso nutricionista, porque ele vai fazer essa estratégia por um tempo, por exemplo, esportista que precisa, ou uma pessoa que tem uma patologia que ela precisa fazer uma restrição de carboidrato. Porque vai ter um mínimo de carboidrato que o teu organismo vai precisar devido à energia que o carboidrato te fornece. Tá? A gordura fornece energia? Fornece. Só que, por exemplo, se a pessoa precisa, na questão de emagrecimento, eu posso fazer uma restrição leve de carboidrato? Posso. Mas eu tenho que fazer um plano alimentar, eu tenho que fazer uma atuação com essa pessoa de uma forma que o organismo dela entenda que tem que usar a gordura como energia. Sim. E isso aí, consequentemente, ocorre a perda de gordura corporal que não necessariamente tem que ser localizada. Né? O organismo não é para assim, eu acho que eu vou pegar a gordura da barriga, do abdômen. Não, é uma perda como um todo. Tá? Então, assim, essa questão de restrição alimentar a gente só faz quando é realmente necessário. Por quê? Vamos dizer que você retire tudo que é derivado de leite, você faz uma restrição, né? Porque você quer fazer. Qual que é o risco disso? Quando você for tentar reintroduzir esse alimento na sua rotina de novo, pode acontecer de você ter uma reação, de você ter uma aversão do seu organismo de repente não aceitar. Sim. Então você fez uma restrição desnecessária. O que você pode fazer, por exemplo, trocar a questão de carboidrato, você troca os simples, né, os carboidratos que você ingere por outros mais saudáveis. Então, assim, há de se tomar muito cuidado com essa questão de restrição. De qualquer coisa, ou é de carboidrato, ou de gordura, ou proteína, seja lá o que for que a pessoa for tirar da alimentação dela, para justamente não ter esse efeito, né? Eu fazer uma restrição de lactose, de leite, por quê? De derivado de leite, por quê? Leite é inflamatório. Gente, não, pode tomar o leite, tem que tomar, né? Você não vai tomar 10 litros de leite no dia, tudo com moderação. Tá? Tanto que quando o paciente vem em consulta, às vezes de repente ele gosta de tomar leite ou com chocolate, que hoje em dia aquele chocolatado é mais açúcar do que outra coisa. Uhum. Então aí a gente dá opções para que esse leite, esse café da manhã ou esse lanche da tarde da manhã fique um pouco mais saudável, né? A gente faz sugestões e substituições. Então assim, há de se tomar muito cuidado com essa questão de restrição, para justamente não causar até mesmo uma compulsão, né? Vai ficar aquela coisa muito restrita, aquela alimentação muito restrita. Então, eu posso comer minha pizza no final de semana? Você não vai comer todo final de semana. Ou se comer todo final de semana, e a gente vê qual que é a quantidade.
Sim. Aí a gente vai trabalhando na diminuição das quantidades daquilo que a pessoa ingere. Porque, como eu falei no início, senão vai ficar uma coisa inviável para o paciente levar à frente. Vai ficar uma coisa chata, monótona. Não é fazer o que quer, a gente dá a orientação do que precisa ser feito. Sim. Aí a pessoa tem a opção de fazer. Viu? E a gente tem como saber se está fazendo ou não. Fato, Os né? nossos segredos a gente não conta, os bastidores a gente não conta, mas tem como saber. Só uma diquinha. A gente pergunta o paciente, quanto que você toma de água? Nossa, eu tomo 3 litros de água. A gente tem vários métodos de averiguar isso. Por exemplo, qual que é a cor da sua urina? A gente tem uma tabelinha, né, de coloração de urina, que vai de 1 a 7. Aí a pessoa fala, toma 3 litros de água por dia. E a coloração dela é de 4 para baixo, que de 4 até 7, vai escurecendo. Uhum. Falei, você toma 3 litros de água? Tá bom. E eu sou o Bozo. Confia. Confia. A gente sabe. Então, assim, tem umas pegadinhas, assim, questão de exame de sangue também. Tem muita coisa que a gente descobre através de exame de sangue, né? Quando a gente faz a indicação de exame de sangue para suspeitar de alguma coisa, é por isso que é muito importante você levar à risca essa questão das orientações para fazer um exame. Às vezes um exame de um parâmetro bioquímico ele dá alterado porque você vai fazer numa hora que você está mais agitado, que você está mais estressado, e isso altera. Então, tudo assim a gente tem que levar em consideração, ver, olha, quando for fazer um exame, vai tranquilo, né? Ou quando vem no consultório, a gente dá algumas orientações prévias, se vai fazer a bioimpedância, como é que tem que fazer o preparo, né? Como é que a gente trabalha, fala para o paciente, dependendo do protocolo que a gente está utilizando, a gente não usa bioimpedância, né? Que tem algumas restrições para estar fazendo, não é todo mundo, por exemplo, uma pessoa que tem marca-passo, como é que você vai fazer uma bioimpedância numa pessoa? Então, assim, por isso que é muito importante você fazer uma pré-anamnese do paciente para evitar maiores transtornos lá na frente. Para entender também, né, o perfil e a relação mesmo do corpo da pessoa. Sim. E Cris, você que está aí nesse meio de atividade física, conhece vários atletas, como que você lida com as pessoas que gostam dos suplementos? Quando que você indica e quando você fala não? Tá, vamos lá. Geralmente, assim, dependendo do caso, tá? Na maioria das situações, a gente consegue chegar como é que eu vou dizer assim, a gente consegue atingir o objetivo, né, a quantidade de macronutrientes que é gordura, carboidrato e proteína através da alimentação. Salvo casos em que, por exemplo, questão de atletas, eles têm uma rotina muito corrida, às vezes passam o dia inteiro treinando, né? Então, existem aquelas pessoas que gostam de obter especificamente, não, eu não faço questão de suplementação. Então, o que a gente vai fazer? Você consequentemente, vai aumentar o volume de comida durante o dia. Ao invés de fazer 4 refeições, você faz 5, 6, 7, até 8 refeições, pequenas refeições. E nestas, a gente vai estar equilibrando de acordo com o horário de treino, né, da atividade da pessoa, a quantidade de nutrientes em cada refeição, tá? Por exemplo, ela precisa de um pouco mais de energia antes do treino, por exemplo, a gente vai pensar numa fonte de carboidrato rápido, para que ela consiga obter essa energia rápida, né? Que o corpo dela tenha essa questão de obtenção de energia mais rápido, né? E a questão de suplementação. Em quais casos que a gente faz a orientação? Quando a pessoa chega sem suplementação, às vezes ela já chega com pacote, né? Então faz assim, não tenho tempo para me alimentar, para sentar e comer aquela batata, ou aquele frango, aquele ovo, enfim. Aí a gente procura ajustar dentro do plano alimentar as suplementações.
começando pelo básico, que é proteína, carboidrato. Aí sim, a gente lança, não substituir as refeições, utilizando a gente fala que é complemento da alimentação, o suplemento, né? Tenta introduzir num lanche da manhã ou num lanche da tarde, misturando com uma fruta, alguma coisa. Por exemplo, um whey protein a gente pode fazer ou em forma de mingau, ou pode fazer em forma de vitamina. O carboidrato também tem carboidratos líquidos, a gente usa uma maltodestrina, uma proteína, a gente usa a albumina, né, que é feito da clara, que é a clara do ovo desidratada. Mas existem alguns suplementos, por exemplo, como a albumina, que a gente vai depender da palatabilidade do paciente. Tem gente que não aceita albumina e prefere o whey protein, né? Então, isso são a suplementação básica. Depois tem a questão da gente fazer suplementação de coisas específicas, que são micronutrientes, de acordo com a atividade que a pessoa exerce, tá? Aí a pessoa chega para mim com whey, creatina, glutamina, BCAA, não sei o quê. Por que você tá tomando tudo isso? O professor, o personal indicou. Tá, para que ele indicou isso? Não, porque a glutamina vai trabalhar o sistema imunológico. Eu falei assim, olha, duas coisas. Pessoal que é amigo que vende suplemento, me perdoe. Mas eu não posso ficar empurrando uma suplementação desnecessária para o paciente. Por exemplo, a gente vê em trabalhos científicos que a glutamina ela funciona muito mais para a parte imunológica de pacientes críticos, paciente com câncer, paciente hospitalizado. A gente vê um efeito, uma coisa mais efetiva, um resultado mais efetivo. Agora, por exemplo, uma pessoa aparentemente saudável, ela quer performar, ela quer ter mais agilidade, mais performance num esporte, por exemplo. A gente vai trabalhar com o básico, whey, creatina, às vezes algum outro aminoácido, uma coisa mais específica de acordo com a modalidade. Mas indicação de suplementação é igual a questão de restrição, de estratégias. A gente vai procurar adequar de acordo com o perfil do paciente. Eu vou explicar, olha, você quer continuar, porque na realidade você acaba torrando dinheiro. Mas é baratinho. Muito cuidado com essa questão de suplementação baratinha. A gente acompanha, como a gente bem começou, né, a falar da questão científica, a gente acompanha muitas pessoas que fazem testes em laboratório, aquela creatina que você, numa loja física, você acha por R$150, vai nos marketplaces da vida, você acha por 60, não vai. Então, procura fazer isso via alimentação. A maior parte dos nutrientes a gente consegue via alimentação. Outros, realmente, tem que fazer suplementação, né? Então, tomar muito cuidado com essa questão de se autossuplementar. É igual a automedicação. Mas é um whey só, é só uma creatina, é só uma betalanina. Por exemplo, citando a betalanina, então não são todos os atletas que têm necessidade de estar utilizando betalanina, diferentemente, por exemplo, da creatina, que hoje em dia... mas você vai falar para mim, Cris, mas eu só faço dança, posso tomar creatina? Deve. Porque a creatina, ela tá... alguns estudos recentes, eles comprovam que a creatina, ela ajuda na parte de cognição, tá? Tanto de pessoas jovens como pessoas idosas também. Tem um pai, uma mãe idoso em casa, tá vendo que a questão de cognição, lógico, não você vá, recorra a um profissional, que tá meio prejudicadinha a questão de cognição, de atenção. Hoje em dia, a suplementação, ela não é só para quem pratica algum esporte, ela pode ser para um público em geral. Basta você saber para que você tá fazendo aquela indicação de suplementação. Entendeu? Ser direcionado, né, realmente para o que precisa, e o que você falou é fundamental, é ir atrás de um profissional para entender a porquê, né, a fundo, né, por que entrar nessa suplementação, para o que você precisa,
para ser realista, né? E eu tenho certeza que chegam até você várias metas, né? Pessoas que vêm com metas às vezes mirabolantes e outras metas mais realistas. Para você adequar essas metas realistas, como que você faz? Tá, então, assim, a gente chega o paciente chega até nós no consultório. Ah, eu quero perder 20 quilos em 15 dias. Assim, você quer perder peso aleatoriamente, peso, porque o peso pode ser Água. água, pode ser gordura, ótimo, gordura, todo mundo quer perder gordura, mas também pode ser massa muscular. Uhum. Então, essa questão de perda de peso muito rápida, você tem que tomar cuidado por causa disso. Então, aí você vê aquelas dietas mirabolantes que o pessoal. Gente, que tipo de sacrifício, o que aquela pessoa. Você não sabe. Internet é, entre aspas, terra de ninguém nesse quesito, porque você vê pessoas nossas, artistas, tudo. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, assim, chega um paciente e fala: olha. Aí eu tenho que ver com o paciente até que ponto ele está disposto a se empenhar. Porque eu posso passar o plano mais top das galáxias para ele. Se ele não tiver naquele momento de que não, realmente eu preciso perder peso, ou eu quero ganhar uma massa muscular. Por exemplo, tem como eu perder peso sem fazer nenhuma atividade física? Vai ser bem mais lento. Consequentemente, isso pode acabar desmotivando a pessoa. Sim. Ah, mas eu sou obrigada a entrar numa academia? Não. Hoje em dia, principalmente aqui na cidade, você vê, tem as academias, tem os ginásios que oferecem essa questão de atividades, até mesmo musculação, dança. Nos próprios centros comunitários agora tem atividades coletivas, né? Até luta tem. Então, assim, você tem que achar alguma coisa que te dê prazer. Não adianta eu falar pra você, Maeli, ó, se você fizer Muay Thai, cara, você vai... Mas se você fizer jiu-jitsu, não é teu perfil, entendeu? Então, assim, você procurar uma atividade que te dê prazer, que você não vai cair na tentação, ai, olhar aquilo assim, nossa, não tô com vontade. Então, primeiramente, você tem que fazer uma coisa que você goste, mas se movimentar, tá? Igual eu falei, às vezes, porque como é que a gente trabalha com a questão de perda de peso? Existem vários estudos com uma população X, aí a gente tem que levar em consideração idade, sexo, a regionalidade daquele estudo, para falar para você, olha, determinado estudo me mostrou que está mostrando que você pode perder 2 quilos em um mês. Só que o que foi feito? Aquela população ela foi exposta à questão de exercício tal por tanto tempo, com tantas repetições, enfim, com carga tal. Então, sempre tem que levar em consideração isso. Não vou falar para você, olha, você vai perder 20 quilos em 15 dias. Quilos, peso. É a mesma coisa que eu falar para uma pessoa que eu me basear só em IMC, que é altura e peso. Não, a gente tem que estar estudando os compartimentos do corpo como um todo. Parte muscular, parte de gordura, osso, retenção de líquido, enfim. Então, a gente procura ser bem objetivo para o paciente. Assim, olha, trabalhar por etapas. Olha, a sua alimentação do paciente está toda zoada, toda bagunçada. Toma, eu falo assim, a gente brinca, bebe mais que Opala velho no final de semana. Né? Mas eu vou no nutricionista, ele vai tirar toda a minha bebida, vai tirar toda a minha diversão. Não, o nutricionista não vai fazer isso. Quer dizer, tem uns colegas que são bem mais incisivos. Por exemplo, para quem pratica qualquer tipo de esporte, álcool atrapalha. O álcool atrapalha, isso é fato. Vai da pessoa optar, tudo bem, eu vou tomar um, assim, mas se o shape não vier no prazo que você quer, você já sabe por que não tá vindo, né? Então, assim,
Já aconteceu de paciente meu continuar comendo aquela pizza. É lógico, a gente não indica que a pessoa continue tomando cerveja, continue álcool, tudo. Mas também qual que é as chances desse paciente, por exemplo, que ele chega, que ele bebe todo final de semana, 4, 5 cervejas, que a gente sabe, às vezes não é só isso. Mas qual é a chance desse paciente parar no meio do caminho? Enorme. Então, a gente começa, coloca os prós e os contras. Olha, você quer treinar? Você quer performar? Então, você já sabe que o álcool vai te atrapalhar. Ah, mas eu não quero lançar mão do álcool. Você não precisa, a gente dá orientação de acordo com o paciente. Você não vai tirar, vai tentando diminuir, por exemplo, você vai numa confraternização, também não precisa ficar levando marmita para confraternização, gente. Né? Tudo você pode ajustar na alimentação. Dosar, né? Tudo pode Equilíbrio é dosar. fundamental. Exatamente. Porque senão, qual que é a razão de você passar num profissional que vai te restringir tudo que você gosta? Né? Um bom profissional, ele vai chegar no paciente e vai falar, olha, isso aqui não vai ser legal se você quiser atingir esse objetivo. Vamos trabalhar diminuindo gradativamente. Aí a gente dá, por exemplo, a questão de cerveja. Não tomar com o estômago vazio, intercalar com um copo de água para você se sentir mais saciado. Consequentemente, você vai ter uma hora que vai o empapuçar de cerveja, empapuçar de bebida. Então, isso são algumas estratégias que a gente atua junto com o paciente. Se ele não quiser fazer, ele não vai conseguir atingir o objetivo dele no tempo que ele se propõe a fazer. Sim. Né? Porque assim, cada organismo é um. Então, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, a mesma reação que você vai ter não vai ser a mesma reação que eu vou ter, a mesma resposta metabólica a determinada interferência no seu dia a dia, entendeu? E é legal também a gente, quando, né, se trata da gente falar sobre essas metas realistas, sobre esse equilíbrio, a questão do quanto a nutrição vem forte para auxiliar na prevenção de doenças. Quando você ouve isso, porque é forte, né? Você atuar sendo uma pessoa que previne algo que pode ser fundamental, né? Que às vezes tem históricos e mais históricos familiares de pessoas que sofrem e às vezes a pessoa tá procurando você justamente para ele não ter isso ou evitar que isso chegue até ele. Como funciona? Como que você trata diferenciado isso? Como que você consegue contribuir? Tá, então, porque o que acontece? Eu falo por experiência própria na minha família. O meu pai, ele descobriu que ele era diabético como? Pela visão. Problemas que ele começou a perceber que pessoas em volta, então quer dizer, olha só a gravidade da coisa. Para que pessoas em volta percebam o que está acontecendo com você, é porque a coisa já chegou num grau que, às vezes, muitas vezes pode ser irreversível. Ele descobriu, por exemplo, que ele estava com problema de visão, foi fazer um exame mais específico e foi diagnosticado com retinopatia diabética. Ah, mas o histórico como é que é o histórico dos meus avós? O meu avô sofreu, não que ele tenha falecido de catarata, mas uma das doenças que o meu avô teve foi catarata. E o meu pai, ele descobriu a retinopatia diabética. O que é a retinopatia diabética? É um resultado de uma diabetes descompensada. Quando ele foi fazer um exame de fundo de olho, foi um exame mais específico, o profissional chegou e falou assim, ó, seu Osni, o senhor tem essa lesão, porque assim, o médico ele consegue ver de acordo com o tipo de lesão, há quanto tempo assim, ele sabe. Por exemplo, uma retinopatia diabética, dependendo da lesão, ele foi bem claro. A lesão do jeito que está é de quem tem diabetes há no mínimo 10 anos e não sabia. Gente. Então, assim, daí pra frente é só ladeira, daí pra frente foi só ladeira abaixo.
Que a gente fala, eu brinco, falei, nossa, mas você tá brincando. Eu falei assim, gente, eu tenho que brincar, porque já foi, não tenho o que fazer, ele já foi, não tá mais aqui. Mas eu tenho que trabalhar com as pessoas. É o seguinte, poderia ter sido evitado essa retinopatia diabética se ele se cuidasse, fizesse um exame periódico, cuidasse da questão da glicemia, era obeso também. Então a gente foi começando a descobrir assim, resumo da ópera. Ele faleceu com 20% da visão, por causa da retinopatia diabética. Assim, a questão da visão. A questão, por que a gente tem que trabalhar com prevenção? Uma doença vai puxando a outra. Por exemplo, a questão do diabetes, ele era hipertenso. Consequentemente, a diabetes acaba afetando também, a diabetes e a hipertensão acabam afetando a questão circulatória, a questão de renal. Estava ali cogitando uma situação de início de problema renal, por causa dos parâmetros renais dele estavam extremamente alterados. A vantagem da gente ser da área da saúde é conseguir discutir com o médico isso. Então, eu sempre fazia questão de, em épocas de internação ou consulta, a gente tinha que ser um pouquinho humilde também, né? Porque vai chegar no médico e ele vai achar que a gente está querendo dar um diagnóstico. Eu falei, não. Então, assim, diabético, hipertenso, provavelmente renal, cardíaco, insuficiência, que foi a razão do óbito, foi insuficiência cardíaca grave. Então, assim, ele era um pacote. Se tivesse esse cuidado, o homem já é um pouquinho mais difícil, mas um pouquinho, né? Às vezes eu tinha que fazer uma chantagemzinha emocional, porque é pai, a gente podia, a gente pode, gente, lancem mão disso. Os pais que não me ouçam. Mas é carinho com vocês, tá? Tanto pai e mãe, assim, a gente tem que ter um carinho com eles, né? Porque quando a gente ficou doente também, quem que tava ali? Verdade. Então, assim, trabalhar com prevenção é extremamente importante. Por exemplo, a família da minha mãe, ela tem propensão a minha avó materna e a irmã da minha avó materna morreram de câncer no estômago. Então, assim, pode acontecer de eu desenvolver ou da minha mãe desenvolver, enfim, pode. Vai depender do seu estilo de vida, tá? Como assim? Tô falando de câncer, mas pode ser diabetes, pode ser hipertensão. Tudo de acordo com o estilo de vida que você levar. Então, assim, cada cabeça a sua sentença. Mas, por exemplo, pensa você, por exemplo, que é arrimo de família. Você homem, você mulher, que você tem filho. Então, se cuida mais, né? Procura um médico, faça uns exames periódicos, né? Sem essa questão de ficar levando em consideração, o que a pessoa vai pensar se eu fizer tal exame. Tem muito esse preconceito com alguns exames, né? Então, faz uma prevenção. Melhor trabalhar com prevenção, né? Fala assim que quem não arrumou tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E tempo é uma coisa que você pode não ter. Para cuidar depois que a coisa já veio. Então, por que não cuidar antes que a coisa venha, para que a coisa não venha? Ou se tiver que vir, porque às vezes é questão genética, então contra a genética não tem como. Né? É lógico que para você diagnosticar alguma coisa da parte genética, existem testes para isso, mas infelizmente não é acessível à rede pública. No que seria extremamente interessante se a gente tivesse na rede pública esse tipo de exame. É um exame que você faz todo mês? Não, às vezes você faz um ano, de 2 em 2 anos, ou você às vezes nunca mais vai ter que fazer esse exame. Porque a parte genética, assim, é uma obra-prima tremenda de quem fez, né? É extremamente sábio. Fez um teste genético, por exemplo, tem como eu fazer, essa pessoa tem tendência a ter determinada alergia ou intolerância, eu consigo através do teste genético. Não é só... Tem os exames bioquímicos que você consegue atingir, mas às vezes nem sempre a rede pública tem acesso. Às vezes é rede privada, ou você tem que sair da sua cidade para fazer algum exame. Melhor mesmo, melhor dos melhores, prevenção. Sempre vai ser prevenção. E a prevenção acho que é fundamental em todos os quesitos, né? Quando a gente fala
da questão nutricional, sobre você encontrar também uma atividade que auxilie, que ajude, né, você a contribuir com o seu resultado, mas também a contribuir com essa prevenção, porque também ajuda na questão do psicológico, né, na questão do emocional e automaticamente reflete também na sua alimentação, que você vai equilibrar isso também. De alguma forma vai te ajudar a equilibrar. Vai ser mais fácil, mais leve. Sim. E quando a gente fala sobre isso, é legal também a gente citar sobre quando chega um paciente até você resistente. Você dá as orientações e ele fala, não, isso eu não dou conta, isso eu não quero. Como que você reage a isso e como que tem que contornar essa situação? Porque acredito que é um desafio. Sim, a questão, às vezes a pessoa tem muitos mitos em relação à questão alimentar, né? Então, primeiro a gente tem que entender aquele momento que o paciente está. Tanto pela anamnese, mas não só pela anamnese, mas como a consulta em si, seja ela presencial ou seja ela online, porque às vezes a pessoa tem muito preconceito, fazer online não vai ser o mesmo efeito, a mesma coisa. A diferença é que eu não vou fazer as aferições de medida com você, mas eu vou orientar para que você faça. Né? Aí é outra estratégia, outro protocolo para uma consulta online, por exemplo, mas a finalidade, o objetivo, ele vai ser alcançado de qualquer forma. Então, eu tenho que ver a questão do paciente, mentalmente falando, inclusive, a questão comportamental. Por isso que é importante entender a rotina, entender qual a disponibilidade que o paciente está, porque não adianta nada eu falar, não, você vai treinar academia 5 vezes na semana. Nem de academia você gosta. Até mesmo porque, para você conseguir fazer uma atividade, você tem que fazer exame, ver se de repente não chegar, vou fazer academia, vou treinar na academia. Tomar muito cuidado com a questão do exercício, não já ir muito com muita sede ao pote, né? Não é fazer igual a pessoa aqui que um dia, uma época, foi fazer um leg press, né? Foi querer, achando que tinha a perninha de musculazinho, de marombeiro, um frango que a gente fala que é frango, aqueles frango de academia. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu querer fazer um exercício com 80... Você fala, mas 80 quilos, se você for ver num leg press, por exemplo, dá. Mas e a sua articulação, onde é que fica nisso? Fato. Né? Quando você vai agachar, você só escuta aquela coisa arenosa. Crack, crack. Aquele negócio com barulho, né? Ou você coloca a mão na ponta do joelho, você vai fazer esse movimento de dobrar o joelho. Você sente a coisa meio arenosa. Garanto que muita gente depois dessa vai botar a mão no joelho e vai ver se está arenoso. Você consegue sentir. E nisso, o que pode acontecer? De repente você tem a sua cartilagem, né? Por isso que é extremamente importante. Se tiver que fazer suplementação, dá preferência para a ingestão alimentar, porque a questão da absorção do suplemento e do mesmo nutriente no alimento, ela pode ser diferente. A absorção, ela pode ser diferente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes que a gente vê uma certa resistência. Aí a gente vai trabalhar numa outra, de repente não passar um plano alimentar logo de cara, trabalhar nessa parte de comportamental primeiro, né? Para daí a gente conseguir ir atingindo e subindo degrau por degrau, entendeu? Porque o paciente não adianta eu dar um plano alimentar, nossa, top. Será que essa pessoa, quem é que faz a alimentação na família? E às vezes ele não tá pronto também para seguir isso, né? Às vezes ele foi até você, mas ainda ele não tá 100% pronto para realmente fazer o que precisa ser feito. Então, tem que ser por etapas para poder ele conscientizar do que é preciso ser feito. E às vezes, de repente, ele vai por pressão da família. Nossa, você engordou. Nossa, você emagreceu. Dá vontade de falar pra pessoa assim, a língua vai bem? A língua assim... Gente, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua.
né? Às vezes você não dá conta de cuidar da sua, você vai cuidar do coleguinha. Então, assim, toma conta da sua vida, né? Toma conta Fica a da sua dica. vida. Hashtag fica a dica da Nutri. Porque é complicado a pessoa viver sob pressão desse jeito, tanto para ganhar peso como para perder. É muito Até complicado. porque, assim, quando a gente fala de objetivos e também de metas e tudo, acho que isso é muito pessoal também. É da pessoa, não é sua. Lógico que também tem a questão da dificuldade do histórico familiar, por exemplo. Às vezes a pessoa comeu uma vida inteira errado, tá acima do peso há muitos anos. O desafio para ela mudar aquele quadro, ou até mesmo tá magra há muitos anos e quer ganhar peso, do mesmo jeito. O desafio para ele é o mesmo, só que é muito mais forte porque ele já criou consciência de ir até um nutricionista, por exemplo. Mas para ele fazer aquilo é muito mais forte. Só que só dele ter dado o primeiro passo, né, já é um fator crucial, um fator importante. Então acho que as pessoas têm que ter esse olhar de respeito mesmo. Porque nem todo mundo tá pronto para viver um processo, porque tem que saber respeitar o seu corpo, entender que seu corpo não vai dar o mesmo resultado que a amiguinha deu em um mês. Isso tudo é um processo. E é bom ter essa consciência de, né, que somos únicos, não tem como. Cada Sim. corpo responde de um jeito. Sim, sim. A gente, assim, é muito importante deixar isso bem claro para o paciente, né? Para todo mundo que chega, tá? A gente às vezes de repente nem é paciente, vem pegar uma dica, alguma coisa assim. E tudo bem, a gente fala, olha, mas tem que prestar atenção no momento que você tá, se você é isso que você quer mesmo. A gente fala assim, mas o fulano, às vezes muita mulher assim que tá com uma autoestima baixa, né? Porque ou é o marido, ou é o filho, ou é algum parente que fica colocando defeito. Eu acho que você tem que fazer quando você está se sentindo no momento de, né, dar aquele start, né, de você cuidar mais por você, não é pelo outro. A saúde, a vida é individual, a salvação é individual, saúde é individual. Porque, por exemplo, eu fiz essa questão da introdução da alimentação, a gente fala casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, eu não vou conseguir mudar a mentalidade de ninguém, assim, ou a ferro e fogo, ou brigando, né? Ali na briga, vou sair no tapa, não, você tem que comer. É muito importante também uma coisa que eu acabei de lembrar, Maellen, que a questão da alimentação com criança, tá? É muito importante os pais, quando você vai fazer uma introdução alimentar, por exemplo, uma criança, você não gosta de determinada fruta, eu falei, mas quem tem que experimentar é a criança. Então, assim, fazer introdução, por exemplo, eu dei uma melancia para ele uma vez, ele não gostou. Calma. Introdução alimentar, não é obrigação alimentar. Então, em caso de crianças, tem muita criança que tem seletividade alimentar. Como é que você trabalha com isso? É estudar qual que é a rotina, qual que é a dinâmica dessa família. Tem o hábito de oferecer com frequência, não é oferecer um alimento aqui, a criança não aceitou, pronto, acabou e fim de papo, próximo. Tem que fazer em outros momentos, lógico, deixando a criança no momento dela. Quanto menor, eu acho que é mais complicado, porque você não lida com a criança, você tem que lidar com a família. Então, por exemplo, tem gente que, desculpa, tem gente que tem preguiça de, por exemplo, ir lá picar alimento, como é que a criança vai ter contato com a comida? Criança, se for criança pequena, então vai fazer uma lambuzeira, mas é na lambuzeira que ela aprende. Sim. No tato ali com o alimento, com como é que a gente fala? Com os sentidos que a criança aprende a trabalhar. Então, assim, por que a gente às vezes vê muito adulto com paladar infantil? Não é trabalhado isso desde criança. Então, a criança não aceitou de primeira? Não empurra. Pior coisa, quer criar uma criança com seletividade alimentar, com compulsão alimentar, é você obrigar a criança a comer uma coisa que ela não quer naquele momento. Você come obrigado? Não. Por que a criança tem que comer? Então, assim,
cria adolescentes, adultos com paladar infantil, com seletividade alimentar, por causa de uma criança. De repente, às vezes, a pessoa tem aquela questão com determinado alimento, porque na infância, ou os pais, cuidadores empurraram, obrigaram a comer, ela cria uma aversão. E isso funciona para tudo, né? Por exemplo, quando a criança, né, a mãe quer deixar a criança protegida dos alimentos, né? Sejam eles bons ou ruins. Por exemplo, vai em um aniversário, a criança já tem uma idade que já está comendo de tudo, mas ela não quer que a criança experimente coisas que outras crianças estão comendo, por exemplo, até doce ou chocolate ou coisa assim. É importante ela ter esse primeiro contato ou isso de dela evitar mesmo para ela não sentir vontade, tá correto também? Então, assim, geralmente criança, você não oferece coisas com industrializados, doces, né, açúcar, enfim, até 2, 4 anos. De preferência, por exemplo, fruta, a fruta doce, o doce da fruta, tá? Ou de repente, às vezes, dependendo da criança, acima de 3, 4 anos, de repente, mel não muito indicado, mas procurar dar o alimento, a fazer o aproveitamento da doçura, do sor do próprio alimento, tá? Aí, conforme for, ela pode estar experimentando. A criança é a mesma coisa que adulto, só que o adulto, assim, quem é que vai parar o adulto? Não tem quem para adulto. A criança, por exemplo, se você não tiver na sua casa, se o adulto não comprar, a criança não vai comer em casa. Verdade. Mas em casos específicos de confraternização, festinha de aniversário, você também não vai falar para a criança, sai dessa mesa, moleque. Fica longe. Tudo com moderação. É lógico que você não vai entupir criança de doce, né? E outra coisa também é muito importante, que as pessoas respeitem a orientação que os pais dão. Acho que isso é fundamental ressaltar, porque eu já vi muito casos assim de que o pai, né, ou a mãe principalmente, não quer que dê algo doce, principalmente para a criança, Coca-Cola, refrigerante. bolo, recheio, né, de bolo assim. E aí a família vai, aproveita que a mãe às vezes está distraída e tudo, vai lá e coloca um doce na boca da criança. Isso é muito ruim, né? Não respeitar isso da mãe ou do pai, porque depois, como que ele vai saber que momento que ele provou que a mãe não estava presente? Porque de repente, às vezes a criança é alérgica, gente, vocês não sabem. Então, às vezes a mãe tá fazendo aquela restrição que parece ser severa, alguma coisa, e você sabe se a criança, por exemplo, em docinho, que tem leite, essas coisas, você sabe se essa criança não tem intolerância à lactose? Ah, mas é um docinho só. Gente, um docinho só para quem é alérgico, para quem é intolerante, faz um estrago tremendo. Tem uma amiga minha que ela é celíaca. Aí a gente fala, e a gente gosta muito de comer comida japonesa, por exemplo. Ela já vai preparada, sabendo da reação, só que é um adulto. Ela já sabe o grau de reação, então ela já sabe até onde ela pode ir. A criança não tem essa noção. Então, assim, pode dar uma intoxicação alimentar feia. E assim, e como você falou, às vezes dá escondido, a criança passa mal e os pais não sabem por quê. Acho que isso é o pior, né? Porque daí e a pessoa não aparece, né? Não fala que deu, não vai né? saber. Não vai encontrar. Cris, você já tá, né, na área atuando bastante tempo, tem seu consultório. Para quem está iniciando, qual o conselho que você dá, qual dica que você dá para aquelas pessoas que estão começando a caminhar na nutrição? Tá, gente, assim, estuda, tá? Porque assim, a nutrição é como qualquer outra coisa na vida, ela vai se renovando diariamente. Não dá para parar. Ah, mas eu não, por exemplo, eu não tenho condição de fazer um curso, não precisa ser caro. Ah, você tem aquele sonho de fazer uma graduação. Hoje em dia você consegue fazer bolsa, né? Enfim, tem essas coisas que você consegue ter acesso para poder ingressar na área da nutrição, por exemplo. Ah, mas como é que eu vou saber que área que eu vou seguir?
Os estágios são ótimos, ótimos exemplos, a questão das matérias também, mas acima de tudo, siga o que o seu coração te inclinar. E pede oração para o Papai do Céu, pede orientação que Ele dá. Fala, conversa, gente, porque assim, tudo na vida a gente tem que fazer com orientação. Sim. Então, assim, pede. Eu falo que, ai, mas, nossa, você vem com esse papo, assim, eu vou vir com esse papo o tempo todo. Pede para Deus orientar a sua caminhada. É fundamental. Gente, não tem. É igual um carro desgovernado. Você vai colocar um carro sem piloto. Então, assim, você tem que ter um objetivo na vida. Você quer ingressar nesse caminho? Gente, a nutrição é maravilhosa. Não tem só uma área para você atuar. Esporte, você pode trabalhar com time, com uma equipe, pode trabalhar no consultório, só no consultório, quero trabalhar só no consultório, beleza. Eu quero trabalhar na área da saúde, na saúde pública, concurso, tem graduação certinha, tudo que o que é pedido no concurso, por exemplo, faz, né? Então, assim, eu suspeito de falar da nutrição, então estudem, gente, porque senão vocês vão ficar para trás. Verdade. E Cris, para o pessoal te encontrar, como que eles conseguem acessar você, saber onde fica o seu escritório e até poder ir até você entrar em contato? Tá, eu atualmente eu atendo na Clínica Futura, que fica ali eu acho Avenida Fortunato Moreira, em frente ao supermercado Rosalina. Lá eu atendo geralmente depois das 4 da tarde, segunda a sexta. Atualmente, recentemente, eu entrei com uma parceria com a Clínica Métodos também, que fica próximo da padaria Panedoro, né? Ali na quadra coberta, né? Eu esqueci de mencionar também que eu trabalho como tutora no curso de nutrição da Anhanguera, né? Então, assim, eu falo que 2023 foi cheio de surpresa. Foi uma outra coisa também a qual eu não me imaginava fazer na sala de aula como aluno, agora como professor não. E está sendo assim uma experiência incrível, por isso que eu falo que a área da nutrição você pode fazer várias coisas, inclusive a área acadêmica. Então, assim, para me encontrar tem a clínica Futura, na Clínica Métodos também, né? E tem as redes sociais, né? O Instagram, tem o WhatsApp também. O meu Instagram é o @CristinaZacardi-nutricionista, tá? O WhatsApp é o 12 991 18 31 67, onde a pessoa pode tirar dúvida. Eu não consegui entender como é que funciona a sua consulta. Pode mandar mensagem, né? Que assim que possível a gente vai responder e tirar todas as dúvidas, tanto via direct no Instagram como no WhatsApp. Maravilhosa. Bem fácil acesso também, né? Chegou no centro, tá ali já na clínica, super fácil. Tem que ser estratégico, tem que ser fácil, mesmo pra não ter desculpa. Perto de ponto de ônibus. Não ter preguiça também. Não ter preguiça, porque hoje em dia tem Uber, gente. Isso aí, super fácil. Cris, muito obrigada por ter vindo aqui conversar. Finalmente deu certo. Porque era para ser, né? Acho que tudo tem um propósito. A gente conseguiu fazer aí essa conexão e graças a Deus a gente conseguiu aqui trazer muito conhecimento e é tão gostoso, né? A gente conseguir, de certa forma, levar essa importância dessa informação para outras pessoas, para as pessoas entenderem também, ligar um sinalzinho ali de alerta também, né? Para poder se cuidar, para poder prever, né? Ter a prevenção, que acho que é muito fundamental e importante. Então, muito obrigada por ter vindo aqui participar com a gente. Imagina, eu que agradeço você ter aberto as portas aí do Fala Maeren pra gente, né? Assim, eu falo que os encontros que Deus, que a vida proporciona pra gente nunca é à toa, né? Não tem coincidência, não existe coincidência. Então, a gente tem que fazer as coisas vamos dizer assim, não é de caso pensado. Tem uma outra palavra que o termo não me fugiu na cabeça agora, mas a gente tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, né? Então a gente está caminhando aí para ir levar saúde aí de uma forma mais tranquila para as pessoas. É fundamental.
Gente, olha que bate-papo maravilhoso. Então, eu pedi para vocês, vai lá já seguir a Cristina Zaccardi, nutricionista no Instagram. Aqui vocês comentam, compartilha muito, começa a seguir o canal quem não segue ainda e vem aqui deixar os comentários, levar essa informação para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí na sua casa, na sua família, seu vizinho, que precisa desse conteúdo e precisa dessas informações muito importantes para se cuidar também. Beijo, beijo e até a próxima! Tchau.